Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Que o Senhor abençoe o teu lar e a tua família no momento que você ouve essa mensagem. Seguindo a mesma linha dos dois últimos vídeos que nós deixamos aí no YouTube, onde nós falávamos sobre a fonte de águas vivas, que o Senhor é a nossa fonte de águas vivas, e as águas vivas representam a presença do Espírito Santo na vida daqueles que servem ao Criador. E aqui nós vamos falar hoje sobre a importância de nós termos sede de Deus. O problema não é você ter sede de Deus. O problema é quando você tenta saciar essa sede em lugares, em situações e arruma meios de saciar essa sede que não são agradáveis ao Senhor. Existem muitas pessoas que são sinceras de coração, que buscam conhecer a Deus, que querem conhecer a sua palavra, que querem entender os seus caminhos, mas que acabam, infelizmente, parando em lugares, vivenciando coisas que não trazem esse benefício para elas. Quantas pessoas querem conhecer o Senhor, estão com sede, querem conhecer a palavra e acabam se desaventurando, parando em denominações cheias de heresia, lugares onde as pessoas querem somente arrancar os seus bens e por aí vai, lugares onde se ensina mentira, ou seja, estão tentando ali saciar a sede em lugares errados. Então, quando a pessoa tem sede de Deus, isso é bom, mas é perigoso se ela não tiver a fonte correta, a fonte verdadeira, que é o Senhor. Ela vai acabar se tornando uma pessoa religiosa e vai acabar se tornando uma pessoa doutrinada por homens, como muitos infelizmente são. E aqui, o Salmo 42, antes da gente falar desse salmo aqui, desse versículo primeiro que a gente vai ler, do Salmo 42, eu gostaria de falar para você que os salmos, eles não são capítulos, eles são números. Então tem o Salmo número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Os salmos, eles são canções, são cânticos compostos por vários servos de Deus. Davi compôs salmos, Moisés compôs o salmo de número 90 e também tem aqui no Salmo 42, que foi o salmo que foi feito pelo um dos filhos de Corá, que eram servos de Deus, que tinham o dom de louvar ao Senhor e também de compor salmos. E aqui vem dizendo no Salmo 42 o seguinte, no versículo 1: ao regente do coro, ou seja, é uma palavra, é um cântico direcionado ao regente do coro, um poema dos filhos de Corá, ou seja, eles escreveram esse poema, esse cântico para engrandecer o nome do Senhor e direcionaram ao regente do coro para que esse cântico fosse entoado até por eles mesmos, para que outros também viessem louvar. E o povo judeu, eles até hoje nas suas sinagogas, eles louvam ao Senhor usando os salmos também. Eles não apenas louvam com outros louvores, mas também os salmos fazem parte da adoração judaica, são importantíssimos, jamais são desprezados, são cânticos de adoração do Senhor. Então todos os salmos que você vê, eles não são letras vazias, sem sentido de maneira alguma. São louvores, são letras inspiradas pelo Senhor para o louvor e adoração dele e também para a nossa edificação espiritual. E aqui no Salmo 42, versículo 1, ele vem e continua a dizer: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma, a minha vida. Então ele diz, que como a corça suspira pelas águas, a vida dele, ele suspirava pela presença do Senhor. E se você não sabe o que é uma corça e por que ele fez essa comparação entre a corça e a vida dele, porque
que ansiava pelo Senhor, ele diz que a corça suspira pelas águas, ou em outras versões diz anseia pelas águas. Se você não sabe o que é a corça ela é a fêmea do corço, ou do cervo também. Então em cada cultura chama esse animal diferente. Em outras versões da Bíblia fala que assim como o cervo anseia pelas águas, ou seja, corça e cervo são a mesma espécie de animal. Essa corça é como se fosse, aliás, uma da família dos cervídeos, né, que são cervos ou veados do campo, que tem uma habilidade natural dada por Deus, que o olfato deles é muito sensível e eles conseguem captar o cheiro das águas a quilômetros de distância. E uma vez que a corça ou o cervo ele percebe que existe água a uns quilômetros de distância, coisa que para nós é impossível saber, só um animal criado por Deus com essa habilidade que o Senhor deu à corça de poder sentir a umidade, o cheiro das águas a quilômetros de distância, e quando ela percebe esse cheiro das águas, a corça, que ela é muito sedenta, que ela anda para vários lugares distantes, ela corre em direção a essa fonte de águas. E para que ela corre em direção a essa fonte de águas? Para saciar sua sede. Então ele faz essa comparação. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. Ele estava dizendo que ele ia fazer a mesma coisa, que a vida dele ansiava pela presença do Senhor de uma forma semelhante à que a corça ansiava pela corrente de água viva, pela fonte de água viva. Então nós temos que ter essa sede. Agora o perigo é que quando você for ali saciar sua sede, você saciar no lugar errado. A corça, ela percebe a água a quilômetros de distância e ela não vai para qualquer tipo de água. Ela vai para a fonte de água corrente, a água fresca, o manancial, a fonte de águas realmente refrescantes para ela. Assim somos nós. Nós devemos ter fome e sede de Deus, que é muito bom isso, mas saciar a nossa sede, a nossa fome na fonte certa, no lugar certo. Nós não podemos saciar a nossa sede e nos alimentarmos em qualquer lugar, porque imagina o que acontece se você beber uma água envenenada ou se você até mesmo se alimentar de um pasto que não é bom para você. O Salmo 23, ele fala uma coisa muito interessante: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí depois vem dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. Ou seja, o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai deixar faltar o alimento espiritual e nem a água espiritual que nós tanto precisamos. Por quê? Ele vai nos guiar para as águas tranquilas, Ele vai nos fazer repousar em pastos verdejantes. Então, quando você tem sede de Deus, você tem algo maravilhoso. Agora, você precisa buscar a fonte certa. Você não pode buscar a fonte errada, porque senão você corre o risco de acabar parando em uma dessas denominações por aí, onde não te ensinam a verdade, onde apenas te doutrinam e querem captar os seus recursos financeiros. Da mesma forma, se você tem fome de Deus, você não pode, como ovelha, se alimentar em qualquer pasto. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, venha fazer como no Salmo 23. Guia-me pelas águas tranquilas, faz-me deitar em pastos verdejantes, refrigera minha alma e assim por diante, como diz lá. Porque se você fizer assim, você estará bebendo na fonte certa e se alimentando no pasto correto. O problema de hoje, é o qual nós estamos vivendo,
não é que as pessoas não têm sede, as pessoas têm até sede. Eu mesmo conheço muitas pessoas que têm sede de Deus, que têm vontade de conhecer e de aprender, só que elas acabam buscando na fonte errada, na situação errada, com meios errados, e uma vez que a mente delas fica doutrinada com um evangelho que não é segundo as Sagradas Escrituras, a mente dela fica blindada para não receber a verdade. Se tornam pessoas religiosas, pessoas que não querem mais ouvir a verdade, mas simplesmente só querem viver ali da fonte errada a qual eles receberam. Aí o que acontece? Aquela pessoa vive presa àqueles rudimentos, aquelas situações. Por quê? Porque bebeu na fonte errada. Como alguém que tem fome e sede de Deus, nós precisamos sempre suspirar pelas águas que Deus tem para dar para nós. E fazendo isso, nós estaremos agradando a Ele. Mas temos que tomar cuidado, porque assim como a corça suspira pelas águas correntes, nós precisamos também suspirar pelas águas correntes, águas frescas. Você deve saber com certeza a diferença de uma fonte de água fresca para uma água, parada, uma água que muitas das vezes está num tonel, é muito diferente. Quem já teve a experiência de poder saciar sua sede num manancial, numa água corrente, numa cachoeira com água mineral, sabe que a água tem uma grande diferença daquela água que é engarrafada, que chega na tua casa, daquela água de filtro. Por quê? Quando você bebe direto do manancial, você bebe na fonte natural, a água com todas as suas propriedades, com todos os seus sais minerais, ali com toda a sua riqueza mineral que ela tem. É diferente de você beber uma água que é ali engarrafada, que teve que ser transportada num caminhão para chegar na tua casa. É bem diferente. As águas frescas fazem toda a diferença para o nosso organismo. Então, quem teve essa experiência de beber na fonte natural e depois de beber a água que é filtrada ali na sua casa, sabe muito bem que tem uma diferença. A refrescância é outra, você se sente mais saciado. Assim é na presença do Senhor também. Você que tem fome e sede do Deus vivo, isso é muito bom. Agora, se você tentar saciar sua sede em outra fonte que não seja Ele, você só vai sentir um alívio momentâneo, uma coisinha paliativa, e você tornará a ter sede novamente, porque essa água ela não vai te refrescar, ela não vai refrigerar a tua alma, ela não vai saciar o teu espírito. Mas se você buscar na fonte do Criador, aí sim você vai estar sendo saciado dia após dia. E sempre que você tiver sede, você vai voltar à fonte, que é o Senhor, e Ele vai derramar água sobre você. Ele vai te fazer entender, Ele vai te sustentar. Agora, se você tem fome e sede de Deus e tentar saciar sua sede nas coisas que estão por aí, vai ser muito complicado. Existem várias pessoas que tentam saciar sua sede, aquilo que elas sentem com tanta ânsia, elas tentam saciar como? Com bebidas, diversões, relacionamentos, jogos e por aí vai, viagens e tudo mais. Nada disso pode saciar a tua sede espiritual. Ainda que você venha se divertir, que você venha beber, que você venha viajar, que você venha ter até o dinheiro, nada disso vai conseguir saciar a sede que só o manancial de águas vivas, só as fontes de águas correntes do Senhor podem saciar. Então o problema é que as pessoas têm sede de Deus, mas não estão saciando essa sede de maneira correta, e nem na pessoa correta, que é na pessoa do Criador. Quando hoje as pessoas têm sede, o que elas fazem? Vou viajar, vou curtir. Ela não sabe aquele vazio que está dentro dela, aquela sede, só pode ser saciada pelo Criador. Nada que você venha fazer, nenhum meio que você venha arrumar vai conseguir saciar a sua sede. Nada. E o que é muito triste é que, infelizmente, tem pessoas que têm a oportunidade
Eles têm a oportunidade de saciar a sua sede. E tem pessoas que encontraram até a fonte de águas vivas, mas infelizmente abandonam. Tem pessoas que tinham tanta sede de Deus, conseguiram encontrar a fonte, mas abandonaram a fonte de água viva. Por quê? Porque trocaram ela. Uma vez que você tem sede, você reconhece que só no Senhor a sua sede espiritual pode ser saciada. Se você renega a fonte de águas vivas, que é o Criador, você está cometendo maldade. A gente vai falar aqui também sobre isso, que você precisa ter sede, mas uma vez que você tendo sede e encontrando um manancial de águas vivas, você trocá-lo por alguma coisa, por alguma situação, você vai estar cometendo maldade diante do Senhor. E como eu falei, nada vai conseguir saciar essa sua sede. Tem pessoas que buscam relacionamento, buscam situações, buscam viajar, fazer isso, aquilo. Nada disso, como foi falado, vai poder saciar essa sua sede, que é algo que só pode ser saciado pelo Criador. E aqui em Jeremias, você está lendo na sua tela, está em amarelo, Jeremias capítulo 2, a gente vai ler do versículo 11 em diante, que diz assim: acaso há notícia que alguma nação tenha trocado seus deuses? É uma pergunta. Eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Jeremias 2:11. Aqui o Senhor falando para Israel, uma crítica que ele faz a Israel, que ele diz o seguinte, essa repreensão, ele fala: por acaso tem alguma nação que trocou seus deuses por outras coisas? E eles na realidade nem sequer são deuses, diz o Senhor, mas Israel trocou a ele por um punhado de deuses estranhos e inúteis. É o que tem acontecido hoje também. Por que o nosso país está vivendo essa dificuldade? Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas por que as pessoas sofrem tanto? Porque trocaram o Criador. Trocam a glória do Criador por deuses inúteis. Deuses que nem são deuses. Você vê que aí na Bíblia, Jeremias 2:11, você vê que são deuses com D minúsculo. Porque na realidade nem sequer são deuses, diz o Senhor aqui na palavra. Contudo, Israel conhecendo o Criador, Israel conhecendo o Deus Todo-Poderoso, trocaram a glória do Criador por estátuas, por imagens, por deuses inúteis que precisam ser carregados, que precisam ser até limpos e polidos, precisam ser cuidados ali, ao invés de cuidar, eles precisam ser cuidados. Nem sequer são deuses. Jeremias 2:11 aí fala: nenhuma dessas nações, embora servisse essas entidades que não tem poder para nada, a não ser para prejudicar a vida daqueles que o servem, nenhuma dessas nações que servem essas entidades trocaram os seus deuses, mesmo não sendo deuses, sendo inúteis. Mas Israel fez maldade, porque eles trocaram o Criador, que é todo poderoso, por essas entidades, por esses deuses que não servem para nada. A mesma coisa tem acontecido hoje, não só no Brasil, mas no mundo afora. O que as pessoas têm feito? Têm trocado a glória do Criador por glória de imagens, esculturas de homens, esculturas de mulheres, e em alguns países escultura de animais, de répteis, tudo isso. E se prostram diante dessas imagens, choram para essas imagens, pedem intercessão a essas imagens, se esquecem do Criador e do intercessor que está à direita do Criador, que intercede por nós, que é Yeshua, que é Jesus, o Filho de Deus. Trocaram a glória do Criador por aquilo que não é de nenhum proveito e por isso sofre. Quando alguém deixa de servir o Deus verdadeiro para andar após essas outras coisas, ele mesmo está procurando a sua própria destruição.
ele mesmo está procurando saciar sua sede em fontes que não têm poder para saciar. É por isso que ficam confusos e ficam por aí, infelizmente, sofrendo, sendo que poderiam ter uma vida de alegria, uma vida plena na presença do Criador. Aí Jeremias 2, versículo 12, diz assim, vou botar aí de vermelho aí na tela, Jeremias 2, 12: espantai-vos disso, todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. O Senhor aqui falando disso, que era para os céus, ou seja, em outras versões diz céus, aqui diz universo. Todo o universo, os céus, horrorizai-vos. Ou seja, o Senhor, o Criador, ele toma como testemunha até o universo, os céus, ou seja, todos os seres celestiais, ele toma por testemunha da maldade que Israel fez, que trocar a glória do Criador por deuses com D minúsculo, né? Claro que não são deuses de verdade, são entidades malignas que enganam as nações, enganam as pessoas, trocaram a glória do Criador por essas coisas. E ele vem dizendo que era para o universo se espantar, para os céus ficarem horrorizados e profundamente, abismado com essa atitude. Aí vem dizendo, declara Yahvé, o meu povo, agora o versículo 13 em amarelo, Jeremias 2,13, ele vem falando as atitudes que Israel fez e que muitos hoje infelizmente fazem também, as atitudes que ele considerou como 2 crimes perante ele, e a atitude que ele considerou tão triste, tão terrível, que no versículo 12 ele acabou de falar, de Jeremias 2, os céus e o universo se horrorizar, se espantar com tal atitude de Israel, que é a atitude que infelizmente muitos hoje tomam quando tem uma oportunidade de conhecer a fonte de água viva, ele deixa a fonte de água viva, um manancial, para poder trocar por coisas que não agradam ao Senhor. E aí cada um troca por aquilo que lhe convém. Alguns trocam por deuses estranhos, outros trocam por relacionamentos, outros trocam por aventuras, viagens e passeios. Cada um escolhe alguma coisa na tentativa de saciar a tua sede e não consegue, porque eu vou dizer uma coisa para você: a sede que a gente tem no nosso coração, que tem dentro de nós, não vai ter nada que sacie. Filho não sacia, pai e mãe não sacia, relacionamento não sacia, nada sacia nossa sede a não ser as fontes de água da vida eterna que tem o Criador. E vem dizendo, versículo 13: o meu povo cometeu 2 crimes, olha só. Na Ferreira de Almeida diz 2 maldades. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva. Olha só, o Senhor falando que o povo dele de Israel trocaram, abandonaram ele, a fonte de água viva, olha só, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Abandonaram o Senhor, a fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas. Foi aquela comparação que eu fiz aqui no início. Quem tomou a água direto da fonte, quem gosta de andar na roça, andar no interior, lugar que tem cachoeira, que tem fonte, ele bebe aquela água fresca. E depois, quando ele chega na sua casa, ele bebe aquela água filtrada, que passa por vários processos químicos, aquela coisa toda, e ele sente até o gosto do cloro naquela água que ele tem em casa. Mas aquela água que ele bebe da fonte é diferente, que ele bebe, sacia sua sede, a sua boca não fica ressecada depois. Agora bebe aquela água que é filtrada em casa, que está cheia de cloro, que às vezes até faz um pouco de mal para a saúde, faz um pouco, não muito mal,
E ali você bebe aquela água. Rapidamente, depois que você bebe aquela água filtrada em casa, você sente a sua boca ficar ressecada por causa do cloro, os elementos químicos que tem naquela água. Às vezes, né, mesmo com tanta filtração, passa até elementos ali que fazem mal para o nosso organismo. Mas aquela água fresca não, vem direto ali da nascente, no meio das rochas, filtrada naturalmente, com elementos minerais ali que fazem bem para o nosso organismo. É assim a presença do Senhor. Quando você está no Criador, você bebe da fonte inesgotável. Por isso que você tem alegria em meio à tribulação, por isso que em meio às dificuldades do dia a dia você consegue superar, porque você está no manancial. Agora, quem não está no manancial, ele bebe daquela água que faz mal. Às vezes até água de chafariz, brincando assim, falando, água de chafariz, que é a mesma água que vive passando por aquele caninho e retornando. Aí quem olha assim pensa que a água de chafariz é outra, mas na verdade é a mesma água que é empurrada para cima e volta. E é um círculo ininterrupto. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo essa vida. Não estão bebendo água direto da fonte do Criador, mas estão bebendo água de chafariz, água engarrafada, e aquela água vai fazendo mal para a pessoa a cada dia e ela não percebe. Por que eu tanto tempo estou dentro de igreja, como se fala, né? Chamam de igreja, né? Os templos, e nada acontece na minha vida. Por que eu faço tudo ali? Eu não perco um culto, eu não perco nada, eu sempre estou ali fazendo tudo, eu dou meu sangue e nada muda. Por isso que eu não sei, por que eu não me sinto realizado? Eu estou aqui no meio desse povo, mas eu sinto um vazio. Por quê? Porque você está bebendo num lugar errado, na fonte errada. Você está bebendo uma água que não é boa, você está bebendo de chafariz. Agora, se você beber da fonte de água da vida, de água viva, você vai se sentir satisfeito. E o Senhor, Ele é o manancial de água viva, Ele é a fonte de água viva. E Ele fala que Israel fez duas maldades, ou cometeu dois crimes, como diz aqui em Jeremias 2,13. O meu povo cometeu dois crimes, abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não podem reter água. É assim que, infelizmente, muitos estão fazendo. Como não conseguem mais ter a presença do Espírito que sacia suas vidas, que tem poder, aliás, para saciar suas vidas, o que eles fazem? Na tentativa desesperada de suprir essa falta, vamos cavar cisternas, vamos tentar, né? Cavar cisternas e poços. Todo mundo sabe que cisterna e poço são meios artificiais, coisas criadas pelo homem. O poço não é natural, o poço, a água é natural, que passa lá embaixo, mas o poço você tem que cavar, a cisterna você tem que fazer. E assim é que está acontecendo hoje. O povo não está mais recebendo a presença do Espírito de Deus na sua vida. Infelizmente, muitos estão assim. Não estão mais recebendo do manancial de água viva. Aí o que ele faz ali na tentativa de suprir aquela falta que só o Senhor Deus pode suprir? Ele começa a inventar coisa. Aí ele começa a cavar os poços. Aí ele começa a fazer cisternas furadas, cisternas que não podem reter água. O que ele faz? Ele começa a criar coisas. Infelizmente, hoje é o que mais se vê no meio evangélico. Como a presença do Espírito tem se afastado a cada dia desse povo, eles estão criando meios de manter as pessoas presas às suas denominações. Eu conheço denominação, eu conheço lugares que, se não tiver um evento por semana, 1 ou 2 ou 3 eventos por semana, o povo se vai embora. E por que eles vão embora? Por que eles se afastam daquele templo, daquele lugar? Por quê? Porque ali não tem mais nada que atraia eles. Você percebe isso? Se não tiver o evento jovem, se não tiver o evento das senhoras, se não tiver um movimento como que as pessoas falam, né? Ah, não, porque tá muito sem graça, tá parado, e a gente não tá fazendo nada. Aí daqui a pouco a pessoa começa a desanimar e a pessoa se vai daquele lugar, procura
procura outra denominação para poder tentar ter alguma coisa que venha satisfazer o seu interior, e ali fica a vida inteira pulando de um galho para o outro. Por quê? Porque não está no manancial. Quando você está no manancial, você não se sente realizado por movimento, por situações, essas coisas não importam. O que importa é que você recebe do Criador. E se você recebe do Criador, a sua vida espiritual não depende dessas coisas que estão por aí. Se não tiver um evento, se não tiver isso para os jovens, tem que ter coisa para criança, tem que ter coisa para os jovens, tem que ter coisa para a senhora. Não, o que tem que ter, meu amigo, minha amiga? Não é movimento. O que precisa ter é manancial de águas vivas. Não adianta fazer movimento, festa do cachorro-quente, festa da roça, festa daquilo, para tentar manter um povo ali cativo, porque isso não funciona. Isso tudo é paliativo, isso são cisternas rotas, isso são poços cavados pelo homem, na tentativa de substituir a verdadeira comunhão que vem pelo Espírito de Deus. E infelizmente, hoje os cristãos estão fazendo isso. Infelizmente, o manancial de água viva não é mais presente na vida deles. Eles sentem sede o tempo todo e eles não saciam sua sede no Senhor e começam a inventar movimentos, festas, isso, aquilo, congresso de criança, congresso de jovem, congresso da senhora, arranca dinheiro daqui para lá para pagar isso, dinheiro para roupa, dinheiro para passeio domingo, passeio sábado, passeio no final de semana, isso, conjunto de não sei o que, não sei o que de casais, não sei o que dos jovens, não sei o que dos novos convertidos, não sei o que dos novos casais, e assim vai um monte de movimento. E no meio desses movimentos, o que? A tentativa frustrada de tentar saciar a sede do povo. Mas por que não sacia? Por que não sacia? Por que não acaba? Porque não está no manancial. Então, se esses líderes que estão nessas denominações pararem de fazer esses movimentos, em menos de um mês as suas denominações esvaziam, porque eles não têm conteúdo para passar para as pessoas. Por que eles não têm? Porque eles não estão no manancial de água viva. Quem não está no manancial de água viva não tem nada para passar para ninguém. E uma hora, aquele cursinho teológico que ele fez no tempo de faculdade de teologia, uma hora aquilo vai acabar. Uma hora, aqueles cursinhos de teologia que ele fez, que ele acha que, que maravilha, esse é o conhecimento do Senhor, uma hora aquilo vai acabar, pode crer. E aí ele vai ficar vazio, aí vai começar a fazer igual o chafariz, aquele retorno, aquela mesma água, aquela mesma repetição. E as pessoas começam a ver que aquilo não vai para frente. Aí o que ele faz desesperado? Como o conteúdo dele acabou, ele começa a criar movimento, começa a botar todo mundo para fazer isso ou aquilo. Vamos inventar uma festa, vamos inventar um evento que é para manter o povo unido, porque o pessoal está muito frio, está muito desanimado. Na verdade, meu amigo, é porque falta a palavra que vem do manancial de água viva. É por isso que hoje, principalmente, acima de todas as denominações de outras religiões, é por isso que hoje o povo evangélico é o povo mais ineficaz que tem. Por quê? É mais ineficaz porque você vê todos os outros movimentos aí, eles aprontam, eles fazem acontecer, ainda que da maneira deles. E o povo que era para ter o conhecimento de Deus, que era para ter um manancial de água viva, que era para ter conteúdo para passar para as pessoas, para saciar a sede das pessoas, eles mesmos não têm manancial e precisam criar, precisam inventar, e assim cometem os crimes, como diz aqui em Jeremias 2:3. O meu povo cometeu 2 crimes. Quais foram esses? Abandonaram a fonte de água da vida, de água viva, que é o Senhor. E qual outro crime que eles cometeram? Tentaram cavar suas próprias cisternas. É como se eu estivesse dizendo assim,
não deu certo, eu agora não tenho mais um manancial de água viva, então eu vou tentar saciar minha sede, vou dar o meu jeito aqui, eu vou fazer do meu jeito para alimentar vocês, para saciar vocês. Todo ministro que faz isso, ele é um fracassado, porque ele não tem a presença do Espírito na sua vida e quer passar o que para as pessoas se nele mais tem? Já perdeu a essência há muito tempo, está desesperado, não tem conteúdo, aí tem que trazer pregador de fora para tentar dar uma animada no pessoal, tem que inventar algum evento, tem que inventar alguma coisa, porque ele mesmo está vazio. E se ele pregar 2, 3 vezes na sua denominação, na segunda mensagem já não tem mais nada para falar, talvez nem na primeira. Por isso que precisa inventar coisas. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. É como o Filho de Deus, ele ensinou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas tem que ser aonde? No Senhor. Não adianta querer beber nos movimentos, coisinha aqui. Ah, meu irmão, como já vi gente falar, meus filhos são jovens, precisa de coisa para os jovens. O que precisa para os jovens, meu amigo, é o que já não tem há muito tempo. O jovem precisa de palavra de Deus. O jovem precisa de conteúdo. O jovem não precisa de movimento, de festinha. Quem quer festa, quem quer brincadeira, vai para o clube aí. Vai para o parque de diversões, lazer. Vai para a pizzaria, sei lá. Vai para um salão de jogos, brincar de videogame. Compra um videogame, brinca em casa. Lazer é isso. Presença do Senhor é aprender a palavra, crescer na graça e no conhecimento. É isso que precisa, é isso que está faltando. Não encher a juventude de evento, fazer evento na congregação toda, é isso, aquilo, não sei o quê, e daqui a pouco o povo tudo vazio, dependente daquilo. Os crentes hoje estão viciados nesses movimentos. Como eu falei, se tirar um mês desses movimentos, dessas denominações, elas esvaziam toda. Eu fico pensando agora nessa época da quarentena aí. Eu fico olhando o desespero dos crentes com uma maneira de tentar motivar os seus adeptos ali da sua denominação. Eu fico olhando o desespero deles, eu acho até engraçado. E por outro lado, lamentável. Eles tentam ali, vamos fazer live, vamos fazer aquilo, isso. Eles inventam um monte de coisa. E o povo ali tudo desanimado, tudo para baixo. Mas por quê? Não adianta você fazer uma live de 1 hora, 2 horas, você não tem nada para falar para o povo. É aquela mesma palavrinha de sempre, aquela mesma coisinha, aquela água com açúcar, sem conteúdo, sem nada novo. E a palavra de Deus tem um monte de coisa para você falar. Você não passa nada que venha edificar a vida dos outros. Aí fica aí, ó, o povo hoje, povo que se diz povo de Deus, tudo aí preso, muitos não estão congregando, estão vazios. Por quê? Porque os seus próprios líderes e eles próprios não estão no manancial de água viva. Então, ter sede é muito bom, mas para saciar essa sede é necessário um manancial de água viva. Então, eu vou deixar essa palavra aqui para vocês hoje, que o Senhor abençoe a vida de vocês. E amanhã ou depois nós estaremos deixando outra mensagem aqui, já com outro tema, com outro assunto. E que o Criador abençoe a vida de vocês. Até a próxima.